Olá amigos do Grande Prêmio, sexta-feira terminando e eu chegando aqui para falar a respeito dos testes da Fórmula 1. É claro que você já acompanhou o trabalho do Grande Prêmio ao longo da semana lá em Barcelona com Evelyn Guimarães, Vitor Fazio, Eric Calduc e Xavi Bonilha. Repleto o conteúdo que você acompanhou nas redes sociais e no próprio Grande Prêmio. Eu, Vitor Martins, venho aqui falar também de 5 pontos, 5 itens que achei interessante, pegando até pelas equipes, do que essa temporada apresentou. O meu primeiro ponto, claro, é a Ferrari, que chamou a atenção pelo carro bem nascido. Você vê aí imagens da SF90 guiada por Sebastian Vettel e Charles Leclerc, respectivamente líderes do primeiro e do segundo dia de testes. Chamou a atenção das rivais e é isso sempre um ponto a ser muito bem considerado. Quando as rivais começam a falar bem do carro feito pela concorrência, é porque de fato eles têm informações de que precisam trabalhar melhor para alcançar o ritmo que a Ferrari teve. E se a gente considerar a diferença dos pneus que foram apresentados pela Pirelli para a realização desses testes, C1 o mais duro, C5 o mais macio, há uma clara diferença entre eles ali de tempo. Se a gente fosse aplicar isso aos pneus da Ferrari, aos tempos que a Ferrari fez, ela certamente andaria na casa de 1 minuto e 16 pelo menos. Então a gente vê a Ferrari como a mais rápida ali em Barcelona, lembrando que o Hülkenberg fez volta em 17.1. A Ferrari ainda não se apresentou como uma equipe apropriada para voltas de classificação e, mesmo assim, sempre obteve bons tempos na tabela apresentada pelos 4 dias. Entendo então que a Ferrari tem uma bela de uma vantagem nesse primeiro momento na Fórmula 1, assim como teve um desempenho melhor na pré-temporada do ano passado, que nos permitia entender que havia uma ligeira vantagem para o carro de Maranello em cima da Mercedes. Tanto foi que Vettel venceu a primeira etapa na Austrália, venceu a segunda etapa no Bahrein, poderia ter vencido as etapas da China e do Azerbaijão. Depois da Espanha que as coisas começaram a se igualar um pouco para a Ferrari e Mercedes, e aí na segunda parte da temporada o Vettel não existiu e a Mercedes com Hamilton deitou e rolou. A Mercedes em si é a segunda equipe sobre a qual quero falar. Ela começa mais ou menos também como começou na temporada passada. Havia algumas coisinhas a se resolver no carro. É claro, ela não mostrou tudo que devia, ela está escondendo o jogo em algumas coisas, mas as declarações de Hamilton, Valtteri Bottas e Toto Wolff indicam que de fato há algum trabalho a ser feito com certa urgência para reagir, porque eles entendem pelos dados que têm que a diferença hoje de Ferrari para Mercedes é muito maior do que foi a diferença entre Ferrari e Mercedes no começo da temporada passada. Então há um trabalho e há uma condição muito clara para a Mercedes reagir. Ela tem um grupo de engenheiros e uma chefia muito boa que sabe identificar os problemas e reagir de forma rápida, mas ela tem aí uma semana de testes e tem aí também um mesinho para trabalhar até o início da temporada na Austrália. Entendo que será muito interessante ver esse processo de reação da Mercedes e como entram Vettel e Hamilton para a primeira prova do campeonato. Também considerando o terceiro item que vou citar agora, que é a Red Bull. A Red Bull me parece ter evoluído bastante no trabalho com a Honda. A Honda parece ter evoluído bastante no trabalho com a Red Bull. Um trabalho de simbiose em que as duas companhias estão caminhando juntas e bem, e que também está sendo aproveitado pela Toro Rosso. Daqui a pouco eu vou falar dela, mas que parece ter sido de fato um início de pré-temporada muito melhor do que se esperava para uma Red Bull com uma aerodinâmica muito bem feita, com tempos de volta bons para esse primeiro momento, e só há um problema a ser cuidado. Você está vendo a foto aí do carro da Red Bull, da traseira do carro da Red Bull do Gasly, no último dia de testes nessa quinta-feira. Esse triângulo que sai do escapamento e é pendurado num dos suportes ali do carro da Red Bull. Isso, entende-se, foi colocado por conta de vibrações excessivas do motor Honda. Já havia esse problema na época da McLaren, houve esse problema em menor escala no ano passado com a Toro Rosso, mas ainda se nota que a Red Bull tenta minimizar essa questão, porque embora ela seja ela não reflita tanto na velocidade final, ela pode, claro, atrapalhar o desenvolvimento do motor Honda e danificar algumas peças internas de um carro que já é compacto em sua traseira. Então,
foi uma forma de a Red Bull averiguar o quanto esse triângulo minimizava e amortecia os impactos da vibração do motor Honda. Então há um pequeno problema ali a ser verificado pela parceria, mas ela começa muito melhor do que se esperava. A Red Bull vem no mesmo patamar, na minha opinião, que o da Mercedes, aí vem como segunda força por enquanto do que se pode compreender dessa pré-temporada. Como quarto item desses 5 que eu vou citar, eu mencionaria o pelotão intermediário que está ali no mesmo balaio. Num primeiro momento, Renault, Toro Rosso e Alfa Romeo parecem liderar esse pelotão, e muito disso também se deve ao investimento financeiro que essas 3 equipes acabam tendo. A Renault, claro, equipe de fábrica, tem uma grana imensa e tem um recurso humano muito importante, que é Daniel Ricciardo. Pela primeira vez o Hülkenberg tem um companheiro de equipe que venceu corridas, e tudo o que o Ricciardo aprendeu na Red Bull nesses anos todos, ele deve estar aplicando para que a Renault se transforme de novo numa força na Fórmula 1 e não fique tão distante das 3 primeiras equipes como tem apresentado nas temporadas anteriores. Entendo que a Renault nasceu com um carro bem feito, porém há problemas de confiabilidade. Eles entendem que andar pouco como eles têm andado não tem ajudado, embora, claro, tenham feito o melhor tempo da temporada, mas parece que esse melhor tempo foi mais para colocar a Renault em evidência do que propriamente para mostrar a sua força e a sua qualidade. A Alfa Romeo me parece um carro muitíssimo bem nascido, né? Se aproveita da relação da Ferrari, como a Ferrari criou essa interligação entre as suas equipes. Esse bico que ela tem, essa frente que ela tem, né? Inclusive, Berton, o bico da Alfa Romeo me lembra a Rose, os Jetsons, né? Aquela cara, os 2 olhinhos para você, não? Não lembra, não. Enfim, a Alfa Romeo Rose, um carro bem nascido, alguns problemas também com estabilidade, mas assim, tem uma ótima base para começar um ano, com um Raikkonen livre das amarras que aquele mundo Ferrari lidava, um Raikkonen que falou que estava verdadeiramente feliz. Não me lembro do Raikkonen ter dado uma declaração como essa, então corre livre, leve e solto, como agora líder de uma equipe, coisa que não acontecia nos tempos da Ferrari. E num segundo escalão, McLaren, que parece ter evoluído bastante, carro sem problemas, andando ali razoavelmente parelha com as principais equipes do pelotão intermediário, mas ainda, claro, há algumas coisas a evoluir, principalmente nos seus pilotos. O Sainz, que chega a uma equipe e precisa aprender o modus operandi do trabalho, e o Lando Norris, que agora começa a conhecer o que é, de fato, a Fórmula 1. Então, a McLaren está num patamar ali que a gente considera como se fosse uma espécie da 7ª equipe da temporada. E eu colocaria ali no mesmo patamar da Haas, porque a Haas também parece ter feito um carro bom, se aproveita ao máximo do que a Ferrari tem a oferecer e o que o regulamento permite, mas o carro não é confiável. O carro não conseguiu se manter na pista, problemas até no banco do carro do Kevin Magnussen, tanto que o Pietro Fittipaldi teve de estrear às pressas no segundo dia de testes. Não impressiona por enquanto, então, esse carro da Haas, embora Gunther Steiner, o chefe da equipe, fale que são problemas fáceis de resolver, que são problemas que a pré-temporada acaba apresentando e que a equipe vai trabalhar em cima. Então, nesse momento, a Haas está nesse patamar, mas pode chegar no patamar de Renault, Toro Rosso e Alfa Romeo. E por fim, as decepções. 2 equipes para mim decepcionaram. Claro, primeiro a Williams. A Williams é um caso sério. A gente sempre foi batendo na tecla da Williams de como ela estava em franca ascensão no ano passado. E realmente eu não me conformo de ver como uma equipe tradicional, de peso, de importância, que estava na rabeira da Fórmula 1 no ano passado, não abandonou o projeto do ano passado e já começou a fazer esse projeto logo, sei lá, depois da primeira etapa europeia, para abandonar de vez aquele ano ruim que ela teve. Então, esse carro da Williams já deveria estar pronto no finalzinho do ano passado, para que estivesse em plenitude de conseguir andar na pista desde o primeiro dia, resolvendo os problemas que teve no ano passado. Não andar 2 dias e uma manhã do terceiro dia demonstra a falta de comando que Claire Williams tem sobre o seu grupo. A gente sempre fala da importância de ter mulheres, de abrir as portas para as mulheres no automobilismo, mas a Claire não funciona como chefe de equipe que vem do seu pai. Ela precisa passar esse bastão, ela é comparavelmente tão ruim como o Henrique Boulier foi para a McLaren. Não vejo capacidade de reação e não vejo como esses 2 pilotos, George Russell
e Robert Kubica consigam obter pontos e desenvolvimento desse carro ao longo da temporada. Um carro que nasce mal, um carro que nasce lento, um carro que não tem testes apropriados, um carro que o próprio Kubica fala que não aprendeu nada nesses testes, só demonstra o quanto a equipe está perdida. Falam até que haveria uma rebelião interna na Williams, porque eles não aguentam mais como a equipe vem sendo gerida e os projetos mal feitos que vêm sendo feitos, inclusive por um Paddy Lowe que havia conquistado uma reputação tão boa, mas que não demonstra mais a capacidade que tem para resolver os problemas. A Racing Point também deve ser considerada uma decepção, porque uma equipe que foi comprada pelo Lance Stroll e tem dinheiro à beça, não poderia chegar nos testes também e testar pouco, alegando que tem poucas peças ou nenhuma peça de reposição no caso de um incidente, andando com elementos do ano passado. Não me parece salutar que uma equipe ache isso normal e que entenda que isso seja uma boa base de desenvolvimento para o ano que vem. Então, equipe agora endinheirada, muito endinheirada, com um cara tão rico e que já tinha uma base de desenvolvimento boa do ano passado, não poderia chegar para esses testes com peças do ano anterior, sem ter como providenciar a Pérez e o Stroll Filho a melhor condição para esses testes. Então eu vejo que a Racing Point, até por esse nome ridículo, também é uma decepção. 12 minutos já de vídeo, meu Deus do céu. O Thiago vai ter que editar para entrar no Twitter. Quero agradecer a todos pelo imenso carinho. O número de visualizações que vocês têm dado ao nosso canal aumentou consideravelmente nesse mês de fevereiro. E quero também, para finalizar, mandar um abraço para a família do nosso Rafael Santos, o nosso desenvolvedor. Rafael teve um acidente na última quarta-feira na Rodovia dos Imigrantes. Está em estado grave, internado em coma, e a gente está, obviamente, super preocupado e torcendo para que ele consiga sair dessa, dando todo o apoio possível para a família do nosso querido Rafael, tá bom? Valeu, gente. Boa semana para todos, bom final de semana para todo mundo.